1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler hoje o texto que eu vou pregar. Não vou ler tudo de novo não, tá? Porque hoje é ceia, a gente vai adiantar. Eu vou ler do 20, eu vou ler o 20 novamente. Aí eu tocando na tela do computador aqui, ó. Não, o meu não é assim, não tem essa tecnologia toda não. Não tem. Vou ler do versículo 20 ao versículo... Deixa eu ver se é 31 ou 32. Só para ter certeza. 31, 32... Até o 33. 33? Até o 33 só. Não vou entrar na parte das mulheres aqui, não. Que não vai dar para falar mesmo hoje. 21, 20 ao 33. Não me deixe esquecer que é do 20 a 33. E eu tenho que deixar vocês ler também, né? Vamos lá, versículo 20. Versão NVI 2023, tá? Diz assim, versículo 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei, por meio de homens proverbinos e por meio de lábios estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando, entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar dois, no máximo três, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem dois ou três, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Perdão. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Mas de paz, como todas as congregações dos santos. É, 33. Desculpa. Me empolguei. Pelo menos eu não fiz igual na outra vez, né? Eu li tudo e ficou todo mundo olhando para mim. O pastor falou que a gente ia ler e não deixou a gente ler nada. Eu li tudo, fui embora, embalei. Aí falaram, pastor, a gente nem quis interromper, porque você estava tão empolgado lendo, estava tão bom. Você estava tão empolgado lendo que a gente resolveu não te interromper. Meu Deus, vamos lá. Então, versículo 20, bota no 20 de novo aí. A gente encerrou no 20, mas eu preciso voltar ao 20 para poder a gente dar prosseguimento, né? Estamos falando acerca dos dons espirituais, mas voltado para o momento de culto, momento da igreja, né? Paulo está corrigindo ali a situação que está acontecendo na igreja de Corinto, porque está havendo divisão acerca de como os dons espirituais têm que ser usados no momento de culto, né? Ele está tendo divisão isso, né? A igreja de Corinto tem divisão em relação a várias coisas. A quem gosta de pregar, quem gosta da mensagem, né? Gosta de Paulo, outro gosta de Apolo. Como deve ser o culto, como deve ser assim, como deve ser assado, se a mulher deve
né, entregar a profecia com cabeça coberta ou não, orar ou não, enfim. E aqui mais uma das coisas é quem, como deve ser usado os dons na igreja, como deve ser. E a gente já entendeu aqui que a igreja de Corinto estava dando muito valor ao dom de línguas, né? Colocando o dom de línguas acima de todos os dons como se fosse o mais importante, né? E aí Paulo deixa bem claro que o dom de língua sem interpretação não serve olhando para o momento de culto, não vai servir para nada para a edificação de todos, para a edificação própria. Ou seja, você acaba usando o dom de forma egoísta, porque o que ele está trazendo aqui, que para o momento de culto, ele fala que melhor, vamos dizer, profecia, porque vai trazer exortação, vai trazer consolação e edificação. Se não me engano, são essas três coisas. Edifica, ela consola e ela exorta, né? A profecia. O dom de línguas não, você está falando e você está falando em mistério com Deus. Você está falando com Deus. E se não há interpretação, você está edificando a si mesmo. Só que Paulo está tentando regularizar aqui e mostrar, para o momento de culto, o dom de línguas não é o mais importante, a não ser que haja intérprete. A gente leu aqui, se não há interpretação, fique quieto, fique calado, né? Fale com você e com Deus. Apareceu as notificações aqui agora. As coisas que eu recebi. Vou desligar a internet aqui, peraí. Não vai dar ruim. Então, Paulo vai falando isso. E aí, no versículo 20, olha o que, que diz no versículo 20 para a gente continuar. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam o quê? Maduros. Isso aqui remete o quê? A igreja de Corinto estava sendo como criança levado pela emoção. O que estava sendo importante para eles era sentir, era falar, era se expressar em línguas. Só que a emoção aqui, nesse caso, não estava trazendo edificação para quê? Para a igreja, para o bem comum da igreja. Não traz edificação, traz para ela mesma. Né? Estava pensando naquela coisa do momento. Eu trouxe até o exemplo ali de... o pastor João estava em casa esses dias e eu estava botando o Benjamin para estudar. E o Benjamin, estou cansado, estou com sono, na hora de estudar, estou cansado, estou com sono, estou cansado. Acabou o dever de casa. Aí tava pastor João e não sei quem, mas estava assistindo TV, estava assistindo o jogo, não lembro quem estava lá. Daqui a pouco ele chamando para brincar e pulando e andando. Aí foi o meu sogro. Para estudar você não queria, né? Agora você está pulando aí, não está deixando a gente ver televisão, quer brincar, que é isso? A comparação é, criança gosta da emoção, desse momento, do brincar, mas a coisa séria não quer. Não é isso? Sempre arruma desculpa. Então, Paulo compara aqui a igreja de Corinto é isso, ó, vocês estão sendo como crianças, vocês querem só emoção. Vocês querem só emoção, você quer a coisa do momento. Mas eu estou ensinando para que vocês venham pensar de maneira madura, sólida. Né? Esses dias, já lembrei de outra coisa que aconteceu essa semana. A Graciele viu eu tomando banho, praticamente água gelada, né? Ela, Ricardo, você não tomava banho gelado quando a gente casou? Eu falei, a gente vai ficando maduro. A coisa vai passando. Tem coisa que quando a gente era mais novo a gente não fazia. A gente vai ficando mais maduro, vai fazendo, porque, na verdade, eu nem percebi que a água estava gelada, nem percebi. Eu estava tomando banho, conversando com ela, e de repente, aí tô lá, eu esqueci de botar o negócio no chuveiro e estava tomando banho. Eu falei, quando a gente casou, a gente mudou a nossa atitude em relação ao que era solteiro. Aí a gente tem filho, mudou a nossa atitude. Vai passando o tempo, a gente vai mudando. Então, Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto que eles têm que mudar a atitude. Eles não são mais crianças para viver pela emoção. Eles têm responsabilidades. E eles têm que assumir essas responsabilidades. Não tem como né, vamos dizer quem é casado, eu, Nick, Jennifer, Alex, Thaís, Tianinho, Michel, todo mundo que é casado, né? Todo mundo que é mais velho. E ter a mesma vida que tinha quando solteiro. A gente tem que colocar, temos responsabilidades. E Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Vocês estão sendo crianças, estão vivendo como emoção, por impulso. Não, façam aquilo que vai edificar a igreja. Quais os dons que vocês devem usar, a igreja de Corinto? É ficar falando em língua todo mundo? Em outras palavras, não.
Usa os dons que vai edificar toda a igreja, para trazer edificação, exortação e consolo. Aí ele vai falar, se você está pensando em um dom que é mais importante, né, eu estou tentando traduzir as palavras dele, vai no dom de profecia, que é o dom que todo mundo vai entender o que está sendo falado, o que está sendo dito. Tá? E aí, a gente pode pensar o dom de profecia de duas maneiras. A pregação da palavra é profecia. A pregação da palavra é a profecia maior. Sim. E aí, né, isso são duas visões. Né? E aí, inclusive tem igreja, eu estava vendo uma igreja batista lá de Campo Grande, Mato Grosso. Acho que é Mato Grosso, Eles falam o seguinte, na visão deles, quando eu estou estudando a visão deles, dizem que eles acreditam que essa profecia aqui não é a profecia de alguém estar falando em línguas, interpretar, não é a profecia de alguém estar falando e ele mesmo trazer a profecia. Na visão deles, essa profecia aqui é a palavra sendo pregada. Né? Eles acreditam, isso é uma visão, tá, gente? Eu estou trazendo porque isso é uma visão. Na interpretação deles, a língua aqui é só para oração mesmo. E é coisa pessoal. Não é para trazer uma profecia, alguém interpretando e falando. Tá? Eles falam que não é isso, na visão deles. Eu nem conhecia essa visão, eu fui conhecer agora. Eles são continuistas, eles falam em línguas, mas eles não acreditam que na interpretação de línguas exista a profecia. Eu não conhecia isso. Não sei se alguém conhecia, mas eu não conhecia. E aí, já para a igreja pentecostal, sim, a profecia vem também uma revelação, né? Uma palavra de conhecimento através de alguém falar em línguas e outro interpretar. Já aconteceu comigo, nas situações assim da prática, né? Vivendo no dia a dia lá, a gente tá lá, a gente reunido, orando, e de repente alguém começou a falar em línguas. Alguém começou a falar em línguas. E eu tive a interpretação do que a pessoa estava falando. Só que, eu adolescente, né, para jovem assim, eu não vou falar, eu vou ficar quieto, eu tive interpretação. E eu falei, poxa Deus, se é verdade, dá a interpretação da outra pessoa para poder saber se eu tive mesmo. Para ver se é verdade mesmo. Aí vem uma irmã e fala, eu tive interpretação do que esse menino falou. Falou isso, isso, isso e isso. E tive interpretação também. Porque foi exatamente as mesmas palavras. Exatamente as mesmas palavras, né? Deus falando ali, naquele local. Então, tem gente que não acredita que é dessa maneira. Aconteceu esses dias aqui, aconteceu. Não sei se vocês lembram, eu estava ali e eu não sei porque eu senti vontade de graça, ela estava aqui ministrando louvor, né? E eu vim falar com ela. E eu falei, caramba, eu tenho que abraçar ela, eu vou orar por ela. Eu acho que Deus quer falar alguma coisa. Eu acho, não sei, mas eu vou lá. Estava incomodado, eu falei, vou lá abraçar ela, tal. Na hora que eu abracei ela, achando que Deus ia me usar para falar alguma coisa, eu vou só orar por ela, não sei, só orar, né? Só orar por ela. E de repente, o Espírito Santo falou dentro de mim. É para você ouvir. E na hora que eu calei, Deus começou a usar ela para falar comigo. Né? É interessante que eu falo, enquanto alguém estiver entregando a profecia, o outro tem que julgar. Não é isso? É o que a Bíblia diz. Né? E eu tentei, até estava tentando fazer o pessoal parar, eu não conseguia, porque eu só chorava, né? Aí, depois eu peguei e falei para a igreja, gente, houve uma palavra aqui de conhecimento, uma profecia, e Deus usou ela, aconteceu desse jeito. Eu achei que eu fosse ser usado para falar com ela, mas foi ao contrário. Quando eu fui até ela, eu calei, e Deus falou, através dela, coisas que realmente estavam no meu coração, e ela não sabia. E aí a gente vê que é Deus. A gente vê que é Deus, né? Como que... Eu não falei isso com ela, eu não falei isso com ninguém, eu só falei com Deus. Deus mostrou que estava ouvindo as minhas orações, né? E falou através de Graciele comigo. Então, eu acredito sim, a profecia é a pregação da palavra, está sendo profeta quando está pregando a palavra, e dessa maneira também. Tá? Eu acredito das duas maneiras, eu não acredito que é só de uma forma. Tá? Você pode acreditar diferente de mim, não tem problema. Tá? Pode, sem nenhum problema em relação a isso. Mas o que a gente tem que entender aqui, o apóstolo Paulo está falando, é a questão da organização. Organização. Porque está tendo divisão em relação a como deve ser usado os dons. Né? Então, não sejam meninos na hora de usar os dons que Deus deu a vocês. Não sejam levados pela emoção. Vamos para o versículo 21. Versículo 21. O que diz? Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim,
eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então aqui a gente vai ver uma citação de Isaías 28, tá? E o motivo pelo qual provavelmente Paulo colocou isso aqui, né? O povo da época de Isaías não ouvia os profetas que falavam a sua língua. E quando o povo de outra língua falava aos judeus, eles também não ouviam. Portanto, Paulo estava dizendo que o simples fato de alguém falar em línguas não ia convencer ninguém do pecado. Ele está deixando claro que não é só pelo falar em línguas que vai convencer alguém do pecado. Pode ser da mesma língua, pode ser de outra língua, que não vai convencer ninguém do pecado, né? Ele está deixando isso bem claro. Mas o que ele deixa que é mais importante, né, é você falar na língua que você consiga entender. Presta atenção numa coisa. Eu vou lá e estou aqui pregando para você. Você não está sendo convencido, mesmo eu falando na língua que você está entendendo. Qual valia vai ter para você eu falar em outra língua que você não está entendendo? Se não está entendendo naquilo que você... Você não está sendo convencido, não está acreditando na língua que vocês entendem, quanto mais vão acreditar ou vão se converter na língua que vocês não estão entendendo. Não vai servir de nada. Né? A Bíblia deixou bem claro aqui e falou. Porque falar em línguas de interpretação é falar ao vento. Né? A pessoa está sendo edificada. Sim. Né? E ele não proíbe ninguém de falar nisso. Pô, então não posso ser edificado? Você pode ser sim. Só que a questão é que a organização do culto, no momento do culto, se você pensar, ele vai trazer um dom que é mais importante, é o dom de profecia. Pode falar em línguas? Pode. Você falou em línguas e tal, falou, de repente você não teve interpretação, percebeu que outra pessoa não teve interpretação, você vai continuar falando para chamar atenção para você? Não vai. É isso que o apóstolo Paulo está querendo deixar bem claro aqui. Ele não está proibindo ninguém, como eu também não estou proibindo ninguém de falar em línguas, né? Mas, se percebeu que não houve interpretação, o que você faz? Continua falando? Se cala. Falei alto aqui, achei que era Deus me usando. Eu não tive interpretação, ninguém teve e tal. Vou continuar falando, rodando, pulando, dando mortal na igreja? Não. Para chamar atenção para mim? Porque aí você vai estar sendo egoísta, você vai estar se preocupando também com a emoção, a coisa do momento. O importante é eu me sentir bem. Estou falando de estou me sentindo bem, porque é bom demais falar em língua. É bom demais. Só que o momento do culto, Paulo está deixando bem claro que é para você usar os dons, que é para o bem comum. Edificação da igreja. Edificação, exortação e consolação. Né? Tanto que ele fala, prefiro falar em 5 palavras no idioma que vocês entendem do que 10.000 do que vocês não vão entender. Né? E aí, li o 21, né? Vamos para o 22. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Vamos lá. Então, os crentes de Corinto afirmavam que falar em línguas deveria ser um sinal para os infiéis, como aconteceu em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2 mesmo? Que foi outra situação, foi outro tipo de língua, não foi o mesmo tipo de língua que está aqui em Corinto. Lá foi línguas de nações. Né? Tanto que você vai ver, existia gente de tal lugar, ouvia alguém falar na língua da nação dele. Tinha gente de outro lugar, ouvia gente falar na língua da nação dele lá, quando o Espírito Santo desce em Atos 2. Então, mas não foi a mesma coisa que estava acontecendo aqui em Corinto. Aqui é outro tipo de língua. Tanto que aqui vai falar em línguas estranhas, né? E não as línguas idiomáticas, como aconteceu lá. Pode alguém falar em línguas idiomáticas? Pode acontecer. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente não é o que aconteceu. Em Atos 2, vamos dizer assim, foi algo singular. Singular. Você não vai ver. Toda vez que você vai ver alguém recebendo um dom de língua, vai falar a língua de nação. Não, você não vê isso acontecer. Você não vê isso acontecer. Mas naquele caso lá foi necessário para que as pessoas ali de outros países, vamos dizer, outras províncias, ouvissem sendo falado ali as maravilhas de Deus na sua língua nativa, né? Na sua língua materna, ou na língua onde eles nasceram. Tá. Mas Paulo respondeu que depois de falar em línguas estranhas, os crentes deveriam explicar o que havia sido dito, dando toda a glória a Deus. Então as pessoas não salvas ficariam convencidas da realidade espiritual e se sentiriam motivadas a conhecer a fé cristã. A profecia, isto é,
o ensino da palavra, aí, esse autor aqui é um autor pentecostal, tá? O ensino da palavra iria beneficiar a todos os crentes. Esse aqui é um comentário expositivo, vou esquecer o nome agora, de aplicação pessoal. É um comentário da CPAD, ou seja, da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? E mesmo esse, me estranhou isso, dessa maneira. Ele diz que a profecia é somente a pregação da palavra. E é um expositor pentecostal. Geralmente, eu não vejo expositores pentecostais falar dessa maneira. Eu não vejo. Para mim foi surpresa. Mas existe, no caso, a Igreja Batista lá do Mato Grosso, eles são, como é que eu posso dizer, um pentecostal reformado, né? Ou carismático. Eles são continuistas, mas eles acreditam desse jeito. O pessoal fala em línguas lá, enfim. Só que eles acreditam que profecia não é alguém interpretar ou ter alguma revelação, alguma coisa desse tipo. Ele fala que somente é a palavra de Deus. A gente entende o seguinte, isso é bom deixar bem claro, bem claro, bem claro. Profecia, vamos pensar na palavra de Deus. Vamos pensar na palavra de Deus. É infalível. Não é isso? A palavra de Deus é infalível? Não é? É isso, não é? Inerrante? Sim. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Agora, você percebe que, a gente vai ler isso aqui, a gente já leu, na verdade, Paulo falando que enquanto os profetas estão falando outros do quê? Julgam. Por que ele está mandando julgar a profecia? Não quer dizer que a pessoa que está falando não é profeta de Deus, não é servo de Deus. Mas pode acontecer da pessoa se empolgar e falar besteira, falar o que não vai ser falado. Pode acontecer, como já aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Né? Está querendo trazer uma coisa e Deus não falou nada daquilo, a pessoa se empolgou. Até trouxe um exemplo aqui de uma mãe que o filho acabou de sair da cadeia, eu presenciei, né? E a gente foi orar na casa desse menino e a mãe começou a entregar uma profecia, batendo no peito do menino e falando e tal, e falando isso e tal. E todo mundo da reunião entendeu que não era profecia. A gente entendeu que era uma mãe desesperada por causa do filho, que acabou de sair da cadeia e tal, que não queria que ele voltasse mais. A gente entendeu isso, a gente não falou, ela não é mulher de Deus, ela não é isso, ela não é aquilo, tá tudo errado. Não. Poxa, a gente entendeu isso. Então, enquanto um estiver profetizando os outros, julguem. Julguem o que? A profecia. Pode acontecer, mas a palavra de Deus é inerrante. É diferente. É diferente você... Né? Você está lendo a palavra de Deus. Peraí, tem que julgar a palavra de Deus para ver se a palavra de Deus está certa. Não existe isso. Isso não, tá? Só para poder fazer uma comparação dos dois lados aqui. Agora, o que eu posso julgar? A mensagem que o pregador estiver trazendo, você pode julgar. Porque talvez ele vai trazer um texto fora de contexto. Porque talvez ele vai estar trazendo... Isso você pode julgar. Essa é a questão. A palavra de Deus é inerrante. A gente não julga a palavra de Deus. Mas a gente julga aquilo que as pessoas estão interpretando. É a interpretação dele ou é o que o texto diz? Eu sei que a gente vai pensar, pô, mas existem textos que são de difícil interpretação. Sim, corretamente. Tem aí que a gente faz? A gente dá algumas margens. Ó, pode significar isso por causa disso, disso, disso. Pode significar isso, pode significar isso. Beleza, tranquilo. Né? A gente está entendendo, né? A gente consegue fazer isso. Agora, por exemplo, a pessoa tem entre aspas, uma interpretação própria, né? Ela pega dela para dentro do texto, exegese, ela está trazendo a ideia dela para dentro do texto, fala, é isso, porque eu estava em casa, arrepiou, eu li, eu senti isso, sai fora disso aí. Sai fora disso aí. Sai fora. Eu senti que é isso, eu senti um arrepio. Quando o pastor falou de outro jeito, não foi aquilo, porque eu não senti arrepio. Não senti. Né? A Bíblia diz, tudo posso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso qualquer coisa. Não é isso que o pastor falou, não. Paulo, eu sei que Paulo passou naufrágio, passou fome, passou isso, passou aquilo outro. Aí Paulo vai falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele passou naufrágio? Porque Deus fortaleceu ele. Porque passou fome e Deus fortaleceu ele. Por que passou por outras e outras situações? Porque Deus fortaleceu ele. O texto está falando disso. Não é que você pode conquistar qualquer coisa. Estou dando um exemplo de um texto fora de contexto. Você não vai falar amém com uma pessoa que está falando, você pode conquistar o que você quiser. Todo mundo levanta a mão. Você vai conseguir isso. Aquilo que você está querendo. Aquilo que ontem você estava pedindo. Aquilo, sei lá o que e tal. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é isso. O texto não está falando sobre isso. E aí você vai lá e julga. Peraí. É errado isso que ele está falando. Não é isso. O contexto do texto não é esse. Tá? Para vocês entenderem. Porque senão você vai pensar assim, de repente,
Então eu só posso julgar a mensagem que alguém está trazendo se for interpretação de línguas ou alguma coisa? Não, você pode julgar a mensagem que alguém estiver trazendo, pregando também. Você não está julgando a palavra de Deus, você está julgando a interpretação da pessoa. Entendeu? Então você pode fazer isso sim, vocês têm que analisar as escrituras. Né? Os bereanos não eram assim? Quando pregavam, eles examinavam as escrituras para ver que o que estava sendo falado era isso mesmo que estava escrito, não é isso? Então, a Bíblia nos ensina a fazer isso, tá? Nos ensina a fazer isso. Então, parei qual versículo? 22. Para 22. 23, então. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos, né? Então, a maneira pela qual os coríntios falavam em línguas estranhas não estava ajudando ninguém. Se todos na igreja falassem em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, as pessoas não iriam entender. Ou então os infiéis que chegassem iriam pensar que eles estavam o quê? Loucos. Não parecia que eles estivessem orando e louvando a Deus, mas que eram todos insanos. Isso não edifica ninguém, mas assustaria os infiéis e feriria o testemunho da igreja. É interessante que vamos lá, vamos pensar nesse exemplo aqui. Se você vai evangelizar alguém, qual língua que você fala para essa pessoa que você evangelizar? Qual que é a língua? Português, que é a língua que você fala, não é isso? Adianta você pegar, vou evangelizar alguém e sair falando a língua distante da pessoa? The power, the man, the best, the method, the king. Adianta. Adianta fazer isso? Não adianta. Provavelmente vai achar que você tá louco, vai virar meme. Você pode ganhar um dinheiro, de repente, né? Aí. Tem isso, né? Vai ganhar dinheiro. Vai viralizar. Só você não vai ser aprovado por Deus. Pode ganhar dinheiro. Mas não vai ser aprovado mediante a palavra. Então, se toda a igreja se reunir e ficar falando em línguas e não tiver interpretação, ou se você for em algum lugar evangelizar e ficar falando em línguas e não tiver interpretação, vai adiantar de quê? Nada. Você vai edificar a si mesmo, mas se o propósito era evangelizar, você não cumpriu o propósito que era para cumprir. Não vai cumprir. O propósito aqui é para poder ensinar, né? Pregar, não vai cumprir o propósito. E aí você vai estar sendo egoísta no dom que Deus te deu. Né? Assim como a igreja de Corinto provavelmente estava sendo, porque estava dando muita importância ao dom de línguas e deixando os outros dons que era para o momento de culto ali serem utilizados, eles não estavam utilizando. Não estavam preocupando na edificação da igreja. Não estavam preocupados com a exortação, nem com a qual outra? Exortação, edificação, consolo. Exatamente, não estavam preocupados com isso. Então os irmãos as pessoas, os descrentes vão dizer o quê? Estão loucos. Como assim? A pessoa vai orar por mim, fala um monte de língua que eu não entendi nada. Eu já vi isso acontecer. Aí vai orar por gente na rua, de repente começa a falar em língua. Gente, não era para orar pela pessoa, gente. Não era para a pessoa entender o que estava sendo orado ali também, o que estava sendo falado. Né? Então não está cumprindo o propósito que deveria fazer. A não ser que haja interpretação. Aí é outra coisa, tá? Versículo 24. Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. Então, quando você fala ou você está pregando a palavra de Deus, que é a profecia maior, suprema, quando você está pregando a profecia, pregando a palavra de Deus, e chega alguém ali para poder ouvir a palavra, ele vai entender o que está sendo dito. E a palavra vai estar fazendo o papel dela. Ou vai trazer justiça, a pessoa vai se converter, ou vai trazer juízo para a condenação da pessoa. Sim, porque você vê que o texto aqui é bem claro aqui, ó. Parte B do versículo 24. Ele será convencido do pecado e julgado por todos. Ou vai trazer justificação, vai convencer a pessoa, vai trazer justificação para a salvação,
ou vai mostrar para a pessoa que ela está errada e ela não quer e vai ser julgada, vai trazer juízo para ela. A palavra de Deus só faz essas duas coisas. A mesma palavra é a que salva, é a que justifica, mas é a mesma que condena. Não tem meio termo. É a palavra de Deus fazendo isso. Versículo 25. E os segredos do seu coração, serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, preste atenção numa coisa. Esse versículo 25 aqui me lembra de uma situação que aconteceu aqui. Eu falei isso no curso passado, mas eu vou falar de novo. E tem gente que não estava aqui, né? Então vai conhecer essa história aí. Quando a gente começou aqui, a gente se reunia em roda aqui com as crianças, e veio uma amiga de Graciele, uma pessoa adulta, né? Veio aqui e chegou e tal, cantou com a gente, sentou, preguei a palavra, como de costume, tinha estudado a palavra, sentando em roda aqui, preguei a palavra e tal, simples ali, não rodei, não pulei, não falei mistério, nada, só preguei a palavra. Peguei meus bolsos, vi que eu tinha preparado, só preguei a palavra. E aí, chega aí, oramos para terminar e tal, no final vem essa irmã, chega para mim, para Graciela e fala: Deus usa vocês, Deus está aqui. Posso ser sincero para vocês? Eu tive um preconceito quando eu entrei aqui, porque eu vi só criança, eu falei, Deus não vai falar comigo aqui, eu sou criança. Deus não está aqui não. Deus não vai falar comigo não. Mas tudo aquilo que eu tinha orado a Deus em casa, que eu tinha falado, quando ele começou a pregar aí, Deus começou a falar as coisas que estavam acontecendo na minha vida através da pregação da palavra que ele estava falando. Não falei em línguas. Não rodei, não pedi um pix. Não falei em inglês. Não inventei nada. Não mandei ninguém levantar a mão e dar um glória, nada. Preguei a palavra. E a palavra faz o trabalho. Martinho Lutero, foi perguntar, como é que você fez, Martinho Lutero? Como estava acontecendo a reforma toda lá? Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Quando eu estava lá com meus amigos em tal lugar, sentado, conversando da palavra de Deus, ia fazendo o trabalho dela. Né? Então, aí no versículo 25, o que diz ali? Ó? Versículo 25, ó, os segredos do coração serão expostos através da pregação da palavra, através da profecia. Né? Assim ele se prostrará, a pessoa que está ouvindo, se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Porque foi isso que essa moça disse. Deus está aqui mesmo, Deus falou mesmo. Que é aquele costume da pessoa achar que tem que ir num lugar, que a pessoa tem que impor a mão. Não estou falando que não pode impor a mão, não é isso. Tem que rodar, tem que falar em mistério, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Só assim que Deus vai falar. Não, Deus está falando através da pregação da palavra dele. Inclusive está falando agora com você. Inclusive está falando agora com você e comigo. Está falando sim, está nos ensinando. Né? Está nos ensinando. Olha só que palavra maravilhosa. Deus está falando que precisamos ser maduros. Não ser levados pela emoção. Deus está falando que ser criança é uma coisa, mas hoje nós somos adultos. Nossa responsabilidade é outra. Deus está falando, gente. Deus está falando. Não tem como a gente viver como criança, já sendo adulto. Não tem mais eu, como casado, viver como eu era como solteiro. Tendo filhos, viver como eu era como solteiro, não cuidando dos meus filhos, do meu filho. Falei filhos, né? Será que eu profetizei aqui? Né? Enquanto um fala, os outros julgam. Né? Ai, ai. Então, quando Deus falar, as pessoas vão entender que Deus está falando. Ou vão ser convencidas para a justiça, ou vão ser, vai ser apontadas para o juízo. A palavra de Deus vai fazer isso. Acho que é melhor parar por aqui, né?